Olá pessoal, nós vamos fazer alguns comentários hoje, uma aula rápida, um comentário rápido sobre a introdução de um aspecto que nós já vínhamos tratando na disciplina, mas agora nós temos um aspecto diferente, que são as operações com mercadorias que a empresa vai efetuar. Então vocês têm na unidade 5 de vocês uma demonstração de várias formas como nós vamos tratar os lançamentos de mercadorias para fins contábeis. Como é que a contabilidade vai registrar isso? A ideia dessa nossa conversa de hoje é dar algumas indicações, fazer alguns comentários pertinentes a esse processo que vão ajudar vocês a desenvolver os estudos ou desenvolver as atividades que estão sendo previstas, planejadas na atividade da unidade 5. Se nós voltarmos àquilo que nós já estávamos vendo, nós temos os débitos e créditos nos lançamentos da empresa, e esses lançamentos, eles vão também ter um reflexo, ou também vão ser considerados quando nós fizermos lançamentos de receitas e despesas. A receita, como a gente viu lá, ela é considerada um crédito, porque ela aumenta o lado do patrimônio líquido, ela é uma origem de recursos, e as despesas vão ser um débito, porque é uma aplicação de recursos, ela vai reduzir o patrimônio líquido, ela vai reduzir a conta lucros acumulados no final, na última linha do balanço, na última linha do patrimônio líquido. Tá? Sempre lembrando que aquela última linha lucros acumulados do balanço, ela vai ser alimentada ao final de cada período com o resultado, com aquela linha de lucro líquido do exercício que o DRE apurou. Então, se no DRE nós encontramos lucro, nós vamos somar este lucro do período, esse lucro, digamos, de 2007, ao resultado que já tínhamos no balanço dos exercícios anteriores, de 2003, 2004, 2005, 2006. Tínhamos lá somado lucros acumulados. Terminei 2007, vou fazer a soma desses lucros acumulados lá no balanço, na última linha, na linha de lucros acumulados no patrimônio líquido. Então, uma receita impacta patrimônio líquido, fazendo o quê? Aumentando o patrimônio líquido, aumentando lucros acumulados. Então, é um lançamento a crédito. E uma despesa impacta também patrimônio líquido, só que negativamente. Então, nós temos um lançamento a débito, uma redução de patrimônio líquido, porque temos uma redução da conta de lucros acumulados. Quando nós falamos de operações da empresa, nós automaticamente entramos em operações com mercadorias. Operações com mercadorias serão compras, onde eu faço a compra dessa mercadoria, e vendas, quando eu faço a sua venda, ou depois que eu produzi, eu vendo o produto da empresa. E a empresa tem duas formas de fazer o seu controle de estoque. Vocês podem verificar isso na apostila. O primeiro processo, chamado sistema de inventário periódico, ele vai manter o estoque, eu faço as compras, ele mantém o estoque, tenho o meu controle de compras, tenho o valor de estoque no final, a diferença entre estoque inicial e estoque final, dada aquelas compras que eu fiz, vai ser o consumo, vai ser o custo em que eu tenho no final de cada período. Então, no sistema de inventário periódico, eu não tenho uma apuração de custo a cada atividade que a empresa faz. Então, ela vai fazer compras, vendas, vai operar durante o mês, e chegado o final do mês, ela vai apurar, ok, dessas operações que eu tive, qual foram as compras, qual foi o consumo que eu tive, o que eu tive de saída, considerando estoque inicial, o estoque final e as compras que eu tive durante o período, qual foi o consumo que nós tivemos, e isso vai ser um custo dessa empresa. Por outro lado, nós temos um segundo sistema de inventário, que é o chamado sistema de inventário permanente. No sistema de inventário permanente, nós vamos controlar a cada operação o seu custo.
A cada operação, a empresa vai avaliar qual é o custo daquela sua venda, por exemplo. Então, para isso, ela tem que ir controlando para saber a cada venda qual é o consumo, não no final do mês, mas em cada momento da sua venda, em cada momento em que ela fizer uma operação. Para efeitos de lançamento, nós temos alguns aspectos que nós vamos ter que avaliar. Se eu vou mostrar para vocês utilizar um quadro que vocês têm na apostila, bastante simples. Vejamos, um lançamento de uma compra de mercadorias, ela sempre vai simplesmente ter uma troca de recursos. Ou ela tem um aumento de passivo, jogado numa conta crédito, ou ela tem um aumento de, uma redução de ativo, também uma conta a crédito, né? Para, consequentemente, ter um aumento de estoque, que é um lançamento a débito. Então, nesse caso aqui, nós temos uma compra a prazo. Numa compra a prazo, nós vamos ter um débito de estoques, da conta estoques, num valor determinado, e o crédito na conta fornecedores. Vejam, eu não tive, quando eu faço uma compra, eu não tenho receita e não tenho despesa. Eu simplesmente tenho uma mudança de créditos e débitos da empresa. O que era caixa virou estoque. Ou eu aumento o estoque e aumento uma conta a pagar nos fornecedores. Não tenho nenhum efeito em resultado quando eu faço a compra. A compra não significa despesa. A compra significa um simples trocar dinheiro, trocar um bem por trocar um outro bem, que é o estoque. Então, sempre que eu tenho uma compra, eu tenho um aumento em estoque, então um lançamento a débito em estoque, e ou um aumento de fornecedores, no caso de aumentar passivo, ou uma redução de ativo, no caso de pagar à vista com caixa. Tá? Então, eu tenho lá o lançamento a crédito. Uma compra de estoque, então, sempre configura uma simples mudança patrimonial, não impacta resultado. O detalhe que eu quero comentar com vocês é que nós temos também os fretes, vocês podem ver no quadro, esse também é um quadro que vocês têm na apostila. Nós temos os fretes que, para efeitos de custo, também devem ser considerados como estoque. Porque o estoque não chega na minha empresa sozinho. Eu preciso contratar um frete para trazê-lo. E esse frete também faz parte do custo daquela mercadoria. Então, ele deve ser somado também junto na conta estoques. Então, o frete também vai ser um débito de estoques, aumenta o meu estoque, e vai ter um crédito, nesse caso aqui como sendo à vista, na conta caixa. Vejam, também eu não tive até aqui nenhum efeito de resultado. Eu não tive nenhum efeito de receitas e despesas. A compra não gera receitas e a compra não gera, isso é importante, nenhuma despesa. Ela só é compra. O que gerará receita e despesa é a venda. Lembrem do princípio da competência que diz que receitas e despesas devem ser comparados. E se receitas e despesas devem ser comparados, eu vou ter isso no momento da venda. No momento da venda, nós vamos fazer com que nós reconheçamos os dois lançamentos. Tanto o lançamento da receita, quanto o lançamento da despesa. E o efeito das duas coisas, tanto no ativo e passivo, quando for o caso, quanto no patrimônio líquido ou considerando na demonstração de resultados, que vai impactar indiretamente o patrimônio líquido. Vejamos aqui o exemplo, também no quadro que vocês têm na apostila, em uma operação, quando falamos de inventário permanente, toda a venda sempre terá dois lançamentos. O primeiro lançamento, é o que vocês veem aqui em cima, é o lançamento para reconhecer a receita. Então, uma venda gera as duas coisas. A venda gera a receita e depois vamos ver que a venda também gera a despesa. Na receita, o lançamento vai ser o débito
de valores a receber, se for a prazo, ou de caixa, se for à vista, por exemplo. Naquele valor, vejam que é um valor superior à compra, porque é a minha receita, estou embutindo aqui o resultado da minha empresa. E o crédito naquilo que eu comentei com vocês antes, sobre a receita. Vejam que da mesma forma eu tenho que fechar débitos e créditos, tem que somar, tem que fechar o mesmo valor. Este é o lançamento da receita da empresa. O lançamento pelo qual a empresa reconhece a sua receita. A mesma venda, vejam, a mesma nota fiscal de venda 0087, além de reconhecer a receita, no inventário permanente, estamos falando de inventário permanente, também vai reconhecer a despesa, o custo desta operação. E como custo dessa operação, vejam, a receita é um crédito, então o custo, a despesa deverá ser um débito. Então deveremos reconhecer a despesa ou o custo relativo a esses produtos, a essa venda. Então, se eu vendi 5 cadeiras, eu vou considerar aqui o custo dessas 5 cadeiras. E automaticamente eu vou fazer o crédito, me perdoem aqui, está errado no quadro, vou fazer o crédito não da conta fornecedores, perdão, mas sim da conta estoques. Eu vou reduzir na conta estoques. Então, onde está aqui descrito, pessoal, por favor, fornecedores, desconsiderem fornecedores, considerem estoques. Eu vou reduzir, vou fazer uma redução na conta estoques da empresa. Então, vejam, o lançamento contábil, quando eu faço da venda, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto da receita e automaticamente, ao reconhecer a receita, a empresa também vai reconhecer a despesa, o custo que ela teve para efetuar aquela venda. Se eu vendi 10 cadeiras, eu vou reconhecer a receita das 10 cadeiras. Simplificando aqui, 10 cadeiras a R$10, receita é 100. O custo dessas 10 cadeiras, vamos dizer que cada cadeira me custou R$6, então eu tenho o custo 10 cadeiras vezes R$100 de custo, eu tenho o custo daquela venda, o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado, o custo do produto vendido, de R$60. Então a venda me considera tanto a receita de 100, e aí eu faço o lançamento da receita de 100, quanto o lançamento do custo de 60. E aí eu faço o lançamento do custo de 60. Vejam que os dois lançamentos vão ter débito e crédito. E os dois vão ser em valores diferentes. Um pela receita e o outro pelo custo gerado através dessa receita. Ok? Essa é a atividade que eu gostaria de comentar com vocês, a particularidade em que vocês vão agora trabalhar durante esse tópico da disciplina, onde nós vamos avaliar, vamos conversar, vocês vão estudar, verificar no material, vamos conversar isso no chat, vamos conversar isso no fórum, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu só queria comentar por último que vocês também têm na apostila um quadro que faz a comparação dos lançamentos quando falamos de inventário permanente e quando falamos de inventários periódicos. Então, para cada tipo de transação que é feita, para cada tipo de lançamento que é realizado, como são feitos os lançamentos, tanto a débito quanto a crédito, em cada um dos sistemas, no permanente e no periódico. Vejam que no permanente eu tenho casos, em alguns momentos, onde eu vou ter 2 lançamentos, tá? Tanto na venda quanto, eventualmente, em uma devolução. No periódico, não. No periódico eu tenho sempre um único lançamento. Por quê? Porque o custo não é reconhecido no momento da venda. O custo no periódico é reconhecido ao final de cada período, por isso ele só vai ser apurado e só vai ser considerado no final. Então a operação com a mercadoria terá só um lançamento. E vejam, verifiquem, nesse caso, que nós temos lançamentos de despesas e receitas,
como falamos no início da aula, e como é que eles estão atrelados ou relacionados com os lançamentos de aumento e redução de ativo e aumento e redução de passivo. Pessoal, a apresentação que eu tinha nesse momento era essa. Eu fico à disposição de vocês. Por favor, lembrem que nós temos o fórum, que é para fazer esse tipo de discussão. Ele está aberto, ainda subutilizado. Eu gostaria que vocês utilizassem no mais, que fizessem mais atividades via o nosso fórum, e que nós possamos, então, no decorrer desse final da disciplina de contabilidade geral, da última parte de contabilidade geral, possamos encerrar com um bom aproveitamento, porque no início da próxima semana teremos a nossa prova online de contabilidade geral. E depois entramos na atividade ou nas atividades de contabilidade gerencial. E para isso é importante que tenhamos uma boa visão do que nós acabamos de verificar da contabilidade geral. Agradeço a atenção de vocês, desejo a todos um bom estudo e nos encontramos em nossas atividades na plataforma. Ok? Uma boa tarde.